Bom, eu vou falar aqui, ó, da Occult Zone, né, que é uma zona oculta. Ela acontece em todo o gráfico, tá? Vou mostrar aqui dois exemplos, ó, de onde o preço chegou, né? Eles são muito fortes, tanto no H4 quanto no diário, tá? Mas no diário realmente é muito mais forte. E aí eu vou mostrar aqui também as outras entradas que foram feitas, né, ao longo dos dias aí. Então vamos lá, ó. Esse aqui, né, aqui era um Occult Zone, a gente pode ver. É necessário que, para ser um Occult Zone bem forte, que os dois pavios, ó, eles sejam, obviamente que não do mesmo tamanho, né, mas que sejam quase que do mesmo tamanho. Por exemplo, esse aqui, ó, se eu pegar aqui a régua, ele tem quanto? Ó? Tem ali 3,7, né? E esse outro aqui tem, vamos ver, 2, entendeu? Então tem que ser pouco aproximadamente próximo ao tamanho do outro, né? Eu vou mostrar aqui, ó, nesse exemplo. É bom que seja assim, ó, quase que próximo do outro, né? E do mesmo quase que do mesmo tamanho, não exatamente no mesmo tamanho, mas quase no mesmo tamanho. E aí eu vou mostrar a primeira região aqui que aconteceu, mas antes eu vou no 4 horas. Vou mostrar que isso acontece também no 4 horas, ó. Observe aqui no 4 horas, ó. Tem um aqui, né? Inclusive o preço tocou e foi embora. Vamos ver se eu encontro outro aqui. Pronto, aqui ó, que teve um também. Inclusive ele foi, ele foi visto no diário também. A gente pode encontrar eles em todos os gráficos, né? Aqui tem um. Mas é importante que eles estejam em zonas, por exemplo. Olha só aqui, ó. Aqui não tem não. Vamos ver outro. Aqui tem. É importante que eles estejam alinhados com a tendência atual do gráfico e também que eles sejam, ou melhor, quando a gente encontrar eles estejam numa zona ali de supply ou demand, tá? Que aí vão ser pontos melhores. Pronto, aqui ó, eu vou retirar tudo aqui. Então aqui ó, eu posso observar bem ó, que aqui a gente tem esse fundo que foi quebrado e a gente tem essa estrutura swing aqui. Então se a gente pegar a Fibonacci, ó, eu estou no 4 horas, ó, por isso que eu estou falando que isso aqui serve por 4 horas e, claro, ele acontece em outros times, só que 4 horas e o diário é muito forte. E então, ó, eu já anotei aqui o seguinte, eu já encontrei ele aqui, eu vou colocar na minha estrutura. E aí eu tenho ele aqui na minha zona de oferta, ó. E eu tenho a validação aqui com o boss. Ó, tenho essa validação aqui. Então, eu tenho aqui o boss. E eu estou numa zona de oferta, correto? Então, ó, eu já encontrei ele aqui, ó. Observe o seguinte, quando a gente encontra ele, ele tem que ter ineficiência dos dois lados, ó. Tanto em cima quanto embaixo. Então, a gente tem ineficiência aqui nesse ponto e nesse ponto e eles estão no meio. Então, essa aqui é a minha occult zone. Observe que eles são quase do mesmo tamanho, os pavios, ó, no H4. E aí o que eu faço? Ó? Eu venho aqui e monto aqui ó, a minha posição na zona de oferta aqui. Então, oferta de H4. Agora o que eu faço? Ó? Quando eu monto aqui, eu vou para os 15 minutos. Por quê? Ó? Porque nos 15 minutos eu posso estar refinando ele mais ainda, tá? E no caso aqui, nos 15 minutos, ó,
eu posso estar procurando uma região também. E ele aqui, ó, observe que ele, dentro aqui dessa região, né, eu posso ir para os 5 minutos também, refinar mais ainda ele, porque se eu não encontro no H4 uma região, eu posso estar refinando ele nos 15 minutos e até os 5 minutos. Por quê? Ó? Porque dentro aqui, eu observei o seguinte, que nos 15 minutos sairia daqui de dentro, ó, que a gente pode observar aqui, esse candle, tá? Ó, ele saiu aqui e ele deixou aqui para mim uma região, ó, uma região de oferta. Por quê? Por que ele deixou uma região? Porque ele deixou um Fair Value Gap aqui nessa região, bem pequeno, mas eu percebi isso, notei, né? E nos 5 minutos a gente pode estar refinando também. Por que isso? Porque nos 5 minutos, se a gente refinar nos 15 para os 5 e no 1 minuto a gente encontrar uma região, a gente pode fazer uma entrada lá nessa região. É até bacana, ó, refinar. Então a gente refina aqui. Pronto. Último refinamento feito nos 5 minutos. E agora a gente vai pegar essa região. Eu já sei que no H4 ele fez uma quebra de estrutura, né? Então aqui ó, já tenho. Eu estou no 1 minuto, ó, e o preço chega aqui na minha região. E aí eu aguardo um choque, ó. Vamos ver se ele vai até lá. Não sei se ele vai até lá. Ó, não foi. Não foi até na minha entrada. Eu poderia mostrar isso aqui no MT4, mas enfim, ó. Como isso aqui é uma entrada do H4, mas no M1, aqui dentro da região, ele fez um choque, tá? Posso ver até por conta aqui desse pavio aqui, ó, que é um fundozinho no 1 minuto, né? Onde ele foi feito um choque aqui, ele voltou dentro de uma região de oferta do 1 minuto, e aqui seria minha entrada. Esse tipo de entrada aqui, baseado nesse tipo de operacional aqui, ele dá um risco de retorno aí de 1 para 5, 1 para 10, tá? Ou até mais. E aí, no caso aqui dessa venda, a gente colocaria aqui, olha só, colocaria aqui minha entrada de venda, vou colocar aqui a região onde eu vendi, vou colocar aqui 100 pontinhos, e o take dessa operação é 1 para 5, tal. Ou mais, né? Como eu falei. Mas, como foi feito no 4 horas, ou no caso se fosse feito no diário também essa operação, o meu RR, né, seria numa zona de 4 horas. Aqui, nesse caso aqui, né? Aqui daria 1 para 4. Ó. E aí a gente tem aqui o retorno aqui de 1 para 4. Isso aqui é uma zona, é uma demanda de 4 horas, então ficaria aqui, ó, exatamente aqui, 1 para 4. Mas aí, ou então eu poderia também colocar, né, caso não tivesse região aqui de take, a gente poderia colocar aqui um 7,9 e tal, daria também 1 para 4. Mas geralmente, ó, a gente pega aqui o risco retorno de 1 para 5, tá? Tranquilamente aqui nesse tipo de operação aí, então ele daria muito mais. Agora se eu quisesse proteger logo aqui, vou fechar a operação, fecharia nesse candle aqui, que seria minha região, ó, de 4 horas, ou como eu falei, poderia também fechar no 7,9 da FIBA, utilizando a FIBA como take, né? Isso caso não tivesse ponto de interesse aqui de 4 horas, né? Porque essa região aqui é uma occult zone de 4 horas, então se ela é uma occult zone de 4 horas, meu take é 1 para 5, uma região de 4 horas. Então isso aqui, ó, tá certinho dentro da oferta, né? Como eu falei, fazemos o refinamento em 15 minutos e em 5 minutos. Lembrando também, se caso não houvesse uma região de 15 minutos, né, eu poderia também fazer o refinamento lá dentro dos 5 minutos para procurar uma zona para entrar vendido. Agora eu também poderia fazer o seguinte,
é aqui dentro do H4, dentro da região do 4 horas, se houvesse, né, não houve aqui, mas se houvesse um choque de 15 minutos, eu poderia também fazer uma entrada nos 15 minutos. Aqui, ó, como a gente pode ver, se houvesse um choque, por exemplo, aqui um choque dos 15 minutos, minha entrada também seria aqui nessa região, ou refinando para o M1 ou entrando diretamente. Então esse aqui é um output zone, e olha só o resultado dele. Agora vamos lá no SHA-USD, que eu vou mostrar aqui no diário, que pode acontecer também, né, da gente encontrar um output zone dessa, que foi o que aconteceu aqui nessa entrada, ó. E aí é a mesma coisa que eu falei. Encontramos a região aqui, ó. Tá? Após encontrarmos a região, isso aqui é no diário, tá? Ó. Após encontrarmos a região, o que, que a gente faz? Vamos para o 4 horas. Inclusive, caso, né, se não quisesse, eu poderia ter visto isso aqui também no 4 horas. Ó. Então, no 4 horas eu tenho aqui a região, eu só refino aqui. E aí eu vou para os 15 minutos. E lá nos 15 minutos, eu poderia também, ó, lembrando que eu deixo aqui de 4 no diário, ó, já tem a minha região, como eu falei. Ó, tem a região. Depois, no 4 horas, eu marco novamente minha região. Por quê? Porque nos 15 minutos, caso eu queira, né, se não houver entrada do nenhum, eu poderia aguardar os 15 minutos, fechar aqui e aqui eu fazer uma entrada de compra. Como ele não fez isso, né? Mas aí o que, que eu vou fazer? Eu vou deixar refinado a minha zona aqui dos 15 minutos. Ó. Vou deixar refinada a zona dos 15 minutos, por quê? E dos 5 minutos também. Porque eu posso pegar uma entrada de 1 minuto, que foi essa entrada que foi feita aqui nessa região. Então refina até os 5 minutos. Ó, a gente já tem aqui. Caso que nem precisou muito. Mas aí aqui à frente, ó, nos 15, como eu falei, não houve um choque, né? Mas no 1 minuto, como a gente pode observar aqui, o preço fez um choque dentro da região. Acho que o preço não vai lá. Não vai lá na região que eu queria, ó, porque conta do plano, né? Mas enfim. Mas aqui ele fez um choque, ó, nessa região aqui também. Ele fez um choque aqui. Exatamente nesse ponto aqui, nessa subidinha aqui. No minuto, ó. E a minha região, né, da entrada ela ficou aqui dentro. Ficou aqui nesse ponto aqui. Então, após ele fazer o choque no minuto, eu marquei aqui essa região. Um pouco mais aqui. E aí eu observo que o preço toca na região e ele dá uma entrada grande aí. Como foi no diário essa entrada aqui, a gente pega um para 5 também, mas dá para pegar bem mais, ó, porque como essa entrada foi no diário, então o alvo, obviamente que vai ser ou o H4 ou algum ponto do 79 também, ó. Então a gente tem esse H4 aqui em cima, que esse aqui é bem provável que seja a região do 79 também, né? Então a gente pode também utilizar o 79 como take, ó, nesse tipo de entrada também. Olha só, realmente isso é a região do 79. E como eu falei, a gente pode pegar um para 10 aqui tranquilo nessa entrada, ou um para 5, né? Mas ele pegando um para 5, a gente já deixa ali tranquilamente. Olha só, como eu falei, só pôr aqui na entrada, no momento que foi dada a entrada. Então a gente pega tranquilamente aqui, ó, um para 5, tá? Já nessa região aqui. Ou como eu falei, ó, a gente tem o H4 aqui também, ó. Eu não vi isso daqui, mas a gente tem a região de 4 horas. Então a gente poderia mirar nele, ó, que daria um para 8 tranquilo. Como isso aqui é do diário, o que é que eu recomendo fazer? Entra um para 5, né? Aí, mas dá pra gente
deixar um pouco mais até o último topo aqui, a última região de swing, ó, que foi essa região toda aqui, né? Então o preço vai atingir o 7,9 tranquilamente, como a gente viu aqui. E no 7,9, esse tipo de entrada do diário, ele dá tranquilamente 1 para 10, ó. A gente poderia fechar aqui 1 para 10, ou que é até o 7,9, a gente fecha com 1 para 23 tranquilamente aí. Que são operações, essa aqui que são operações swing, tá? Às vezes ele atinge o 4, no caso aqui, ele atingiu em 4, 8 em 16 horas, né? Então são operações swing essas aqui, tá? Mas ele atinge tranquilamente o 1 para 5, 1 para 10, até 1 para 20, dependendo ali se tiver zonas, né? E o tamanho também da região aí, inclusive naquela entrada lá que eu mostrei aqui no EuroGBP, o nosso alvo ali que foi consolidado, ele nos deu aqui, né? Vamos ver aqui, vou colocar aqui o céu aqui, stop loss, ele nos deu aqui exatamente no caso 1 para 4, tá? No 7,9 aqui tranquilamente. Mas se eu diminuísse mais ainda aqui para 60 pontos, ele daria 1 para 6 tranquilamente. Então vai da região que você tá, que ele dá 1 para 6 porque o ponto swing é esse daqui, né? E esse daqui da pernada. Mas já no ouro aqui a gente pode ver que foi uma entrada bem maior por conta disso e também pela o tipo de entrada que foi feito e o tamanho que tinha da zona anterior aqui, né? Mas no 7,9 ele daria tranquilo 1 para 23 aqui. Agora vamos para a próxima entrada também, ela que seria também ou no H4 ou visualizada pelo diário, né? Então a gente tem uma Occult Zone aqui, ó. Inclusive as melhores Occult Zones são essas que a gente observa, que tem Fair Value Gap aqui, Fair Value Gap aqui e a Occult Zone no meio. Então a gente marca a Occult Zone, a região marcada, né? Ó, região marcada aqui. Observe que quando a gente marca essas regiões, o preço, ó, ele sempre reage dela no caso da compra desse pavio. Então a gente poderia colocar um buy aqui. Observe que a gente poderia colocar um buy aqui, só que a gente não trabalha dessa maneira, a gente trabalha com confirmação do preço. Mais um buy aqui, com um stopzinho aqui bem baixo, né? A gente teria o take tranquilamente de 1 para 17 aqui. E aqui, ó, a gente teria um take tranquilamente, vamos pôr aqui, de 1 para, caso isso aqui for a última vela, 1 para 30, tá? Mas a gente não trabalha dessa forma. Estou falando aqui de uma hipótese, né, que pode ser estudado depois, mas a gente trabalha assim, com a confirmação do preço. Então no diário nós temos o Occult Zone, 4 horas. Sempre organizamos aqui, ó, ponto, né? Após isso, nos 15 minutos, nós vamos buscar alguma zona que tem aqui dentro. No caso aqui, a gente tem uma região aqui, ó, que seria a nossa região última, né? E aí, nos 5 minutos nós refinamos mais um pouco, caso dê para refinar, no caso somente até aqui. E aí, agora a gente vai fazer o seguinte, ó, a gente vai até aqui e observe onde que o preço toca. Exatamente na região. Como aqui, ó, ele tocou na região, vamos ver num minuto como que aconteceria aqui uma entrada, né? Ele tocou na região, vamos ver se os 15 minutos foi quebrado, se fez algum choque. Bom, aqui eu posso até considerar essa zona porque, ó, estou fundo, fundo, topo, fundo, topo. Então aqui houve um choque, portanto, dentro dessa região aqui, ó, houve um choque aqui. Após esse choque, como eu falei, por que eu considero, observamos a estrutura, topo, fundo, topo, né? Fundo, topo, fundo, choque.
Inclusive, como ele fez um choquezinho aqui, nos 15 minutos nós temos toda essa região aqui para a gente fazer uma entrada nos 15 minutos. Ou, o que a gente pode fazer? Nós refinamos, obviamente, mais um pouco aqui, tá? E no minuto, observe que o preço veio fazendo um tipo de estrutura onde ele pegou essa liquidez aqui, que tinha aqui nessa região, quebrou esse topo fazendo um choque no minuto. Portanto, a gente tem dois choques nos 15 minutos, tanto no 15 minutos quanto no minuto. E aqui, ó, dentro dessa região nós temos uma região de 15 minutos. Nós podemos procurar uma zona quando o preço chegar aqui dentro. No minuto, se ele fizer um choque aqui, nós compramos aqui. Ou, que eu posso fazer também, como ele já fez um choque no minuto anteriormente, que estava na região de 15 minutos. Portanto, aqui eu tenho uma entry zone, uma entrada direta, porque já fez o choque anterior. Então, isso aqui é uma entry. E isso daqui também é uma entry, também mais uma entry maior, mas uma entry também de 15 minutos que a gente pode procurar uma reação do preço para entrar. E isso aí é tranquilamente possível, né? Como se trata do diário, né? É o que eu falei, quando o preço chegar lá, por mais que ele já tenha, né, feito essa grande puxada aqui, porque ele tocou na região e já foi embora, né? Nós ainda temos uma possibilidade de entrar. Então é isso aí. O vídeo sobre esse tipo de entrada. Região oculta do preço aí. E também, vou até pegar aqui esse ponto aqui do Euro GBP. Como eu falei, no 4 horas, essa ocultação aqui, ó, que a gente observou. Se a gente pegasse, como eu falei, ó, se eu pegasse, eu já tenho a ocultação, eu pegasse o pavio dela, dessa região, observe que o preço ele foi, tocou, só que ele não caiu rápido, ele foi um pouco mais além aqui, ó. Mas e sim, diferente lá do XAUSD, onde ele só tocou na região e já subiu, né? Aqui também, ó, no 4 horas no USD tem uma ocultação aqui. Aqui a gente pode até observar, ó, que nesse ponto aqui houve uma ocultação também, ó. E sempre acontece, é o mesmo padrão. Observe que aqui nós tivemos um boss. Se tratando de uma região de 4 horas, como eu falei, colocamos o alvo no 7,9 ou definimos ali um para 5 ali. Aqui não chegou no 7,9 da região, mas a gente teve um para 5 tranquilamente. Inclusive, se nós formos agora nos 15 minutos, para a gente analisar essa entrada aqui, ó. Vamos ver nos 5 minutos. 5 minutos. Não deu aqui para refinar e tal. Mas é a probabilidade muito grande de o preço. Vamos ver no minuto. Que não é legal estar fazendo isso assim só no H4 chegando e entrando no minuto, tá? Então eu vou ver novamente se aqui não tinha uma região, mas realmente não tem região. Então nós não aguardaríamos esse tipo de entrada aqui não. Mas se tratando de entrar aqui no final aqui e colocando aqui o stopzinho bem pequeno, eu vou colocar aqui como se fosse $1, né? Vamos ver, $1 seria onde? Vou tranquilamente aqui. E agora vamos ver o take 1 para 5, onde é que a gente consegue isso. Aqui não iria não 1 para 5 não, como a gente pode ver, ó. Então aqui seria, na verdade, ó, daria certo sim, porque ó, porque olha só como o preço foi, né? Foi bem, ó, 1 para 5 seria aqui, né? Então realmente daria certo também aqui, com um stopzinho bem pequeno assim. Entendeu? Então a occult zone acontece no gráfico de 4 horas diário e nos outros gráficos também mais 4 horas diário.
é uma certeza maior da gente pegar uma operação desse tipo aqui. E observe que teve a cortisona e o preço ele simplesmente tocou e deu 1 para 5 aí. Na verdade ele deu até mais aqui, ó. Olha, só deu um pouquinho. A gente aguarda isso aqui mesmo. Daria pra pegar aí 1 para 28 aí. Então acontece o tempo todo isso. Claro, algumas vezes não funciona, né? Mas sempre tem que ter, ó. Como eu falei. Sempre tem que ter quebra de estrutura, tá? Não é só ver no gráfico e entrar, não. Como aqui, ó. Topo, fundo, quebrou. Occult Zone, deu bom. Topo, fundo, quebrou. Occult Zone, deu bom. E aqui também no EURUSD. Como a gente pode ver. Preço, ó. Sempre tem que ter uma estrutura formada, né? Topo, fundo, topo, quebrou, né? Occult Zone, deu bom, entendeu? Então sempre tem que ter esse tipo de aperfeiçoamento ali na entrada, onde o preço faz a quebra de estrutura, né? Ele cria a Occult Zone e aí a gente pega. Aqui a gente pode observar também, ó, o preço. Ele fez topo, fundo, observe que ele foi na Occult Zone aqui. Então aqui a gente tinha, como eu falo sempre, ó. É outra coisa, eu vejo sempre a região que o preço está aqui, tá numa demanda, o preço, ó, boom, né, subiu tranquilamente aí os seus, cadê? Se a gente pega uma entradazinha aqui, o preço aqui dá tranquilamente, ó, vamos ver, 1 para 12 aqui, até aqui seria 1 para 8, então sempre vai acontecer isso daí, sempre a gente observa. E tranquilamente o preço vai nessas regiões que a gente quer, ó. Vamos ver outro aqui no auge, por exemplo. Ver uma zona curta. Aqui, ó. Aqui teve uma linda. Olha isso daqui, ó. Olha essa região aqui. Olha onde o preço foi. Depois caiu, ó. Então, ó, como eu falei, ó. Embelece, né? FVG, zona curta, tocou, boom. Inclusive tinha liquidez aqui nesses pontos, então já. Eu só. Sempre a gente observando, a gente vai encontrar várias regiões ali. Tanto no H4 quanto no diário, que são os pontos mais fortes para a gente fazer essa busca desse tipo de entrada. Inclusive aqui teve um, ó, que o preço tocou e deu um sweep, né? Depois deu uma venda, deu compra e deu venda no caso. De VPUSD. Então sempre, ó, vai ter isso dentro do gráfico. Só prestar atenção quando não encontrar uma região ali. Quando encontrar uma região desse, pode ter certeza que o preço vai reagir. Olha que linda essa entrada aqui, ó. Occult Zone. E o preço, ó, reagiu a ela. Pagando aí. Geralmente ele sempre paga, ó. Por exemplo, essa entrada aqui. Vou colocar aqui, stopzinho aqui. Sempre 1 para 5, tranquilo, ó. Caso queira uma venda. Vamos pôr aqui novamente. Olha só, 1 para 7 nessa entrada aqui. E assim vai. Observe que aqui ele encontrou aqui, ó, a Code Zone. E aí a gente já sabe o resultado dela, né? A gente pega aqui. Sempre com 150 pontos, né? A gente pega sempre $1 aqui. Um buy. Stopzinho. Eita, aqui foi grande isso aqui, ó. E aí $1. $1,10 aqui. Pro takezão lindo de... Caso aqui nos deu aí os $21 aí.
tranquilamente, né? Observe que, como eu falei, sempre procurar a estrutura, né? Topo fez fundo, topo, veio na putz zone, e aí tranquilamente foi lá. Se isso aqui fosse 0.05, vamos ver como ficaria. Vou colocar aqui stop loss aqui, 6 e pouco, takezão de, vamos ver, $100 aqui, ó. Numa única operação a gente consegue isso no H4. Então sempre vai acontecer essas entradas assim. Se a gente for observar, quebrou, assim, quando, ó, é como eu falei, ó, quebrou esse topo aqui, ó, quebrou esse topo aqui, então eu já vou procurar e eu já encontro aqui, ó. Como que eu encontro? As melhores que eu falei é quando tem no final aqui, por exemplo aqui, né, quando o preço faz essa movimentação, ou quando ele quebra, e aí ele vai deixar para nós, por exemplo aqui, ó. Aqui não está muito forte não, mas a gente tem uma região boa aqui, que a gente poderia estar comprando, mas a melhor é quando o preço deixa um FVG embaixo, outro em cima e álcool no meio. Porque aí é aqui onde a gente vai pegar a entrada no caso da compra, nesse primeiro pavio aqui, olhando no pavio anterior aqui, e o take sempre na região ali do topo. Nesse caso aqui nós temos essa comprazinha com o stopzinho e o take ali de 1 para 6 tranquilamente. Por isso que eu falei que esse tipo de operação eles sempre dão o risco retorno aqui de 1 para 5, 1 para 6, 1 para 10, 1 para 20, dependendo da região que você esteja. No caso aqui $3, né? Para buscar 16, né? Se fosse $5 aqui, colocaria aqui, dá certinho 1 para 5 ali, para buscar ali os $27. Então é isso aí. A gente sempre vai encontrar em todo gráfico que faz uma quebra de estrutura assim, um ponto para a gente fazer ali uma entrada numa zona oculta dessas, tá? Vamos ver aqui se a gente encontra mais outras paridades. Sempre observar o 4 horas e o diário, porque ele faz muito mesmo essas zonas aqui. E como eu havia falado, as mais fortes, ó. Olha essa daqui, ó. Na verdade eu não consideraria muito essa aqui, mas como os pavios são um pouco do mesmo tamanho, ó, se a gente pegar aqui, a gente colocar para cá, a gente já vai ver que aqui teve uma venda com um alvo lá embaixo e essa venda aqui nos pagou. Vamos ver aqui com um stopzinho de $1, céuzinho aqui de colocar aqui um em 10, o alvo no fundo, né? Ou no 7,9. Aqui pagou lindo, 1 para 10 aí, cara. Vamos ver aqui quanto que seria de take profit aqui. É com 5 vezes isso aqui. Nossa, que lindo. Muito lindo, velho. Essa operação aqui. Se quebrou. Bom, lindo. Então é isso aí. A gente pode encontrar vários dentro do gráfico. Vários ocultação dessa. Olha aqui um que deu errado esse daqui. Esse aqui deu errado, ó. Que é um occult zone, mas o preço não respeitou essa zona aqui. Por isso que eu falo que às vezes é melhor esperar uma confirmação. Mas a maioria que aconteceu, tipo essa daqui, elas vão funcionar perfeitamente. E sempre procurar ver se ela quebrou a estrutura anterior antes de pegar esse tipo de entrada, né? Vamos ver aqui se aqui tem aconteceu algum. Pronto, aqui é uma perfeita aqui. O preço não chegou aí no
chegou a pegar a entrada, né? Teve outra aqui também, que daria certo também, porque o preço ele veio aqui, né? Região compradora. Então, acontece o tempo todo aí esses ocultos zones. Vamos ver no Euro Japão. É muito simples analisar isso e ver que elas acontecem o tempo todo dentro do gráfico. Aqui uma aqui, não, aqui não. Eurocad. Como eu falo, não é só ver e marcar e entrar não, tem que ver qual é a estrutura daquilo naquele momento ali. Só assim vai funcionar perfeitamente. Tem que ver a estrutura também. Não é só encontrar e entrar não, tá? Funciona perfeitamente, mas tem que fazer uma análisezinha gráfica antes. Então é isso aí. Mas sempre busque, né? Para 5, para 10, para 20 aí. Que paga normalmente. Por exemplo, aqui tem uma 4 horas, mas ela não respeitou. Por isso eu recomendo quando ver ir para 15 minutos. Em 15 minutos verificar se tem alguma coisa lá que remeta a uma. Como aqui, ó. Marcar aqui. Nos 5 minutos a gente vai mais um refinamento, né? E no minuto a gente busca a entrada, né, na região lá. Acho que por isso não vai dar pra ver aqui, mas a gente veria se seria uma zona bacana ou não. Mas as mais fortes de todas, como eu falei, é no diário. No diário, quando a gente vê, observa isso. Por exemplo, aqui. Aí é a hora que a gente pode estar fazendo um tipo de entrada desse. Tem uma chance maior, né? Todos os gráficos têm isso, acontece isso o tempo todo. Alguns menos, outros mais. Mas quando acontece é muito forte. E o risco retorno é muito bom, né? Como a gente pode observar. Olha isso aqui, ó. Aconteceu um aqui. E o preço simplesmente, ó. Com certeza aqui houve uma quebra de estrutura dentro dos times menores. Estão me ouvindo? Então é isso aí.
nesse caso, bom mesmo é entrar com confirmação, tal. No exemplo daqui, houve um aqui, ó. Houve a quebra dessa estrutura, tal. E aqui nessa zona, ó, sempre observar qual é a zona que o preço estava. Está aqui, por exemplo, uma zona de demanda. Então a gente tem um aqui bem pequeno, tem outro aqui nesse ponto. Então onde que a gente vai entrar desses dois aqui? No que fizer a primeira reação, né? Então vamos ver aqui qual foi o deles que teve a reação. A gente marca também aqui o refinamento, que a gente marcou no H4, agora refinamos até os 5 minutos, porque nós vamos pegar uma entrada também de 1 minuto, possivelmente. Então aqui já dá para refinar mais ainda, ó. Nesse ponto aqui, de onde partiu. Aqui dentro desse não houve. E agora nós vamos para 1 minuto. E a gente observa o seguinte, ó. Nesse caso aqui do áudio Japão, que é aqui acionar o MT4 para mostrar. Como que funciona, né? Então aqui dentro do 4 horas, ó, ou melhor, dos 15 minutos, onde é a primeira reação, o choque foi feito. Ó, houve uma captura de liquidez aqui desse fundo, tá, ó. E aí houve, eu poderia considerar isso aqui, após essa captura, né, o preço quebrou esse topo aqui, ou melhor, essa liquidez de cima. E aqui houve um choque também mais verdadeiro ainda. E agora, no caso um choque. Agora minha região, observe o seguinte, minha região, isso aqui foi do H4, então houve no caso, eu estou entrando baseado, né, baseado no ponto, né, que o preço fez ou melhor, aqui dentro, né, onde eu já tinha feito o refinamento, ó, observe o que aconteceu. O refinamento de 1 minuto, ele deu uma entrada de 1 minuto. Essa entrada de 1 minuto aqui, onde é que vai ser o take dela? Eu peguei uma zona do H4. Então, olha só aqui, ó. Eu posso pegar aqui no 7,9 o take, ó. Então meu take ficaria aqui. Só que eu vou mostrar aqui no áudio Japão aqui. Nesse caso específico, vou mostrar aqui no diário como que seria, né? Ó. Então vamos lá pro áudio Japão. Então no H4, vou mostrar novamente que eu tinha aqui, ó, dá para ver tranquilamente a minha região de H4, duas regiões. Observe que o preço ele vinha fazendo aqui uma estrutura de baixo. Olha só. O preço vinha fazendo uma estrutura de baixo aqui, fez fundos, fez topo, então ele quebrou aqui, veio aqui, quebrou, ele fez aqui, deixando aqui 1 ponto, 2 pontos, 3 pontos. Então 3 pontos de interesse, tá? Então eu poderia também olha só. Então teve um choque de 4 horas aqui. O preço voltou aqui na minha região. Fundo e topo, né? Casa bem daqui, ó. Nós estamos na zona de demanda, então já confirmamos a demanda. Agora é o que eu falei, nos 15 minutos vamos fazer o refinamento das zonas. Olha só, o refinamento aqui vai acontecer nesse aqui e eu deixo a região
eu deixo sempre a região do H4 ali, tá? Por quê? Porque, ó, quando eu for para os 5 minutos, pode ser que não aconteça uma região, não aconteça uma reação do preço nos 5 e nos 15, mas ou melhor, não aconteça no minuto, mas aconteça nos 5 e nos 15. Aí o que eu vou fazer? Eu vou simplesmente, ó, eu marquei aqui o meu ponto, porque se no minuto não acontecer, eu posso observar os 15, se os 15 acontecer um choque, e eu voltar e marcar a região após o choque dos 15 minutos, e no caso, eu pegar uma entrada, né? Então aqui, ó, nos 15 e nos 5 já marquei minha região. Nos 15, quando o preço chega aqui, ó, dentro da região de H4, ele faz uma captura dessa liquidez aqui, tá, ó. Mas como isso aqui é uma entrada de Occult Zone do H4, então meu alvo é onde, ó, é na primeira oferta. Inclusive eu tenho um Occult Zone aqui, tá, ó. E tenho também como alvo, além dessa Occult Zone aqui, eu tenho o meu alvo no 79, ó. Alvo total dessa operação no 79, aqui em cima. Ou como eu falei, eu posso ficar observando a reação do preço também. Então tem 3 tipos de alvo aqui, eu também tenho um alvo aqui nessa oferta aqui, ó, nessa oferta de H4. Por que na oferta de H4? Porque a região que eu fiz a entrada foi um Occult Zone de H4, tá? E eu sei que esse tipo de entrada aqui ele dá sempre um para 5, um para 10, um para 20. Então eu já vou ter aqui, ó, o meu ponto de entrada. E como eu falei, não pegar somente no toque. Se eu pegar só no toque, daria, bom, daria aqui, nesse caso aqui, né, um para 17, né, ó, um para 17 tranquilamente aqui. Então, vamos ver aqui, é exatamente isso, um para 10 aí tranquilamente. Só que como eu pego as operações todas com confirmação, né, então vamos ver com confirmação no minuto agora. Então, como eu já falei, eu fiz o refinamento, agora vamos para o 15 minutos, né? No caso, na região lá, ver como que foi nos 15 minutos. Então, nos 15 minutos, eu observo o seguinte: o preço ele quebrou esse último topo aqui, então aqui já tem o meu choque. Se não achar que foi o choque aqui e acreditar que foi aqui, também foi aqui, ó. Também, ó. Por que isso? Né, ó, eu vou mostrar agora. Porque como aqui, ó, eita, enfim, ó, como aqui, ó, fez liquidez, o preço sweepou e fechou acima com o pavio, com o pavio não, desculpa, com o corpo do candle, então esse ponto aqui fez um choque aqui, porque ele capturou essa liquidez, tocou na região de 4 horas e foi embora. Aqui também teve um choque, ó. Aí quando o preço voltar, eu poderia, né, obviamente, fazer uma entrada logo aqui, nessa região dos 15 minutos. Entrada direta, como é a região de 15 minutos, alvo onde? Alvo no 4 horas, tá? Nessa região de 4 horas, nessa primeira ou nessa segunda. Ou, né, no caso aqui, nos 15 minutos, no minuto o preço também tocou na região, então para o meu stop ficar mais barato, né? Então nós tivemos duas opções aqui de entrada. Meu stop bem barato, ó. Então vamos lá na região onde fez. Pronto. Então aqui, como ele fez um choque no minuto, observe que o preço toca na minha região. E o que ele faz aqui, ó? Quando ele toca na minha região, ele faz um choque aqui, tal. Num minuto isso que eu tô falando. Por que um choque aqui, ó? Porque vamos observar, no caso aqui, se a gente for observar, o preço vai fazer o seguinte, ó, vai fazer, ó, topo, né? Topo, fundo, topo, fundo, topo
E aqui foi o último fundo. E aqui houve o que, ó? Ou melhor, o preço fez outra região aqui e veio, fez aqui o choque, ó. Ó o choque onde foi, ó. Tá vendo? Então o choque foi aqui em cima, corrigindo agora, ó. O choque foi aqui. Após esse choque, no minuto a minha entrada poderia ser aqui, nesse ponto. Tá, ó, essa região aqui de baixo. Agora eu vou alinhar aqui até onde seria minha região de entrada. Como essa região aqui ela já fez um choque nos 15 minutos, então meu alvo vai ser baseado nesse ponto aqui do diário, né, que é a região lá. Então eu tenho tudo a favor, eu tenho 4 horas. 4 horas eu tenho aqui, ó, eu tenho a Alcut Zone, né? Alcut Zone. Depois eu tenho o choque dos 15 minutos, né? E tenho também dentro dos 15 minutos, eu tenho no 1 minuto o meu choque também já fazendo, né? Eu dar essa entrada aqui tranquilamente, ó. Então, inclusive nos 15 minutos, se eu for fazer aqui, ó, o refinamento seria essa região toda aqui. Nos 5 minutos, se eu quisesse dar uma entrada, eu refinaria mais para cá, ó, para esse ponto. Só que observe, ó, eu pegaria a entrada aqui, olha só aqui, ficaria muito grande o stop. Mas como no minuto o preço ele tocou na minha região de 15 e 5, que foi a região refinada, e fez um choque no minuto e tem minha entrada aqui, então tranquilamente eu coloco a minha entrada aqui, nesse ponto aqui, o stop, como eu já falei, dessa entrada 1,50, né? $1, e o take, como a gente pode observar, vai na região de 4 horas. Então isso aqui dá tranquilamente 1 para 10. Então isso aí é uma entrada muito boa, maravilhosa, que é feito na Alcut Zone, né? E aí aqui inclusive eu tenho ponto de liquidez aqui dentro, né? Essa região. Inclusive isso daqui que eu estou mostrando aqui, ó, além de ser liquidez, isso aqui é uma indução à minha primeira zona. Mas como no minuto ele tocou, ó, no caso é o seguinte, ó, se o preço aqui ele tivesse feito só o choque dos 15 minutos e aqui eu refinei minha região, tá, ó, refinei minha região aqui dentro, e o preço não tivesse feito choque no minuto, só tivesse tocado e feito um choque nos 15, então minha entrada seria refinada aqui. E aí daria a mesma coisa, aqui aumentaria obviamente o stop, porque o stop poderia ficar um pouco grande, ó. E a probabilidade aqui de pegar um stop seria muito grande. Mas como eu falei, quando a gente faz uma entrada refinando no minuto, né? Ou melhor, refinando nos 5 minutos e pegando uma entrada aqui com base nisso, a probabilidade é maior de dar certo a operação, né? Inclusive, se eu tivesse, ó, após os 15 minutos, né, marcada essa região aqui, e quando, no caso aqui eu refinei, né, o refinamento nos 15, ou melhor, a região foi aqui, quando o preço veio, o que é que eu faria? Nos 5 minutos, refina mais ainda a região total aqui. E agora, aqui no 1 minuto, o que é que eu vou aguardar? Ó? O preço chega lá dentro da região, tá? Ó. E eu vou fazer aqui o seguinte, eu vou fazer aqui a leitura disso daqui, de como que o preço estava vindo, ó. Ó, fundo, topo. Então o que é que eu tenho aqui, ó? Eu tenho um choque, correto? Então, na verdade, essa estrutura aqui foi o seguinte: fundo, topo, fundo. Aí o preço aqui, ó, ele vem aqui acima, não consegue. Vem acima e faz o que? Um choque. Choque não, desculpa, um boss. Só que o preço vem aqui, ó.
tal. E vem novamente, não consegue, vem novamente, faz um novo choque. Então o preço está de baixo, ele faz um choque aqui e depois ele faz um choque aqui, ó. Então agora o que eu considero como topo? Isso daqui, correto? O preço vem, faz o novo choque e aí quando ele faz esse novo choque, nesse exato momento aqui, agora eu tenho uma entrada no minuto agora, ó, refinadíssima, né? Aqui nesse ponto aqui. E aí o que eu vou aguardar? O preço voltar nessa região aqui. Vamos ver onde que daria isso, ó. Eu vou colocar no 5 aqui para ser mais rápido. Mas vamos ver onde que daria essa entrada. Olha isso aqui, ó. Tranquilamente aqui. Só que eu não sei se eu levaria se eu fizesse isso aqui, eu acho que eu levaria um loss. Vamos ver aqui. Onde foi que ficou essa entrada? Então poderia fazer dois tipos de operações aqui. Tanto um com base no minuto, quanto com base nos 15. Olha só aqui. Ficaria desse jeito aqui a minha região. Por quê? Porque essa aqui, ó, uma entrada baseada no seguinte. Baseado no choque dos 15 minutos, então por isso sempre fazer o refinamento em qualquer zona. Ó. Sempre aguardar isso, ó. Então fez o refinamento no 5, aqui ele fez o choque no minuto e aqui eu ficaria aguardando a operação, né? Aconteceu, no caso esse ponto aqui. Ou poderia também fazer uma entrada de continuação, né? Porque aqui houve um boss, houve um choque dos 15 minutos, ó. Tal. E um boss, né? Então a minha entrada ficaria aqui de qualquer maneira. Então vamos ver como que ficaria aqui, ó. A entrada ficaria aqui. Tocou da região, stopzinho de sempre, ó. Aqui. Eita, que ficou caro. E aí teria tomado stop aqui, ó. Não teria como mesmo, não teria tomado stop aqui nessa região, né? A não ser que fizesse um novo refinamento. Mas aqui a gente já teria feito o refinamento 2 vezes, já teria ali como base. Mas eu não sei como que ficaria aqui. Vamos ver um buy aqui. Vamos ver onde ficaria o stop. Pode ser que o stop ficasse bom. Vamos ver. Então aqui nesse caso, ó, colocaria 1,50 aqui. Eu não sei se 1,53 no caso, né? Então aqui daria uma entrada também, né? Se colocasse 1,50 e pouco e tal, mas geralmente eu não coloco isso. Mas vamos ver aqui como ficaria. De qualquer maneira ficaria muito bacana. Colocando o stop de 1,50 aqui. Quando o preço começasse a, sei lá, quebrou esse topo aqui, diminui, né? Porque aí o risco retorno ali ele seria muito bom. 1 para 13 tranquilamente. Nesse caso, colocar só $1 não ficaria muito bacana não. Teria sido estopado aí. Então recomendável é colocar 1,60. Às vezes eu coloco 1,30, né? Mas aqui nesse caso aqui, ó, 1,50 e tal. Sempre colocar 200 pontos aí de stop, né? Nesse caso aqui, dessa entrada, ó, se a gente for observar, se a gente põe aqui $1, 158 pontos, o preço não vai. Então, ó, coloca uns 60 tal, para a gente ter uma base boa. E aí seria 1 para 10, como eu falei aqui, 1 para 10 tranquilamente. Já nesse tipo de operação aqui, dos 15 minutos, né, que é uma operação com base nos 15, o stop tem que ser um pouco maior. Mas no caso, nesse caso aqui, né, compensaria no 4 horas, ó. Vamos ver aqui numa região de 4 horas. Na verdade seria até um pouco mais, ó. No caso, essa aqui seria a primeira região, né? Seria 1 para 10 aqui tranquilamente, ó. Na verdade nem isso, não. Seria na verdade aqui seria tipo uns 66. Seria 1 para 1 para 10 também, tranquilamente aí 1 para 10. Isso com um stop desse tamanho, né? Se fosse na outra ali tinha dado um pouco mais, ó. Se fosse nessa outra operação aqui, com uns 60 de stop,
tá? A gente teria um para... Vamos ver aqui. Teria um para 11 aí, tá? Nessa operação. Mas geralmente quando dá 1 para 5, por exemplo, vamos pegar aqui esse buy aqui nessa operação. No caso aqui a gente está falando de um occult zone. Então 1 para 5 ó, seria aqui. Não, no caso aqui o stop seria aqui embaixo. Então 1 para 5 seria exatamente aqui. Tá? Inclusive é um pouco acima dessa primeira entrada, então a gente sairia com o dólar com... vamos ver aqui. Sairia com 6 dólares, né? Isso aqui seria 6 e pouco, quase 7 dólares aí. E se colocasse ali o 7,9, né? Que seria, nesse tipo de operação aqui, o mais aceitável a ser feito, né? No caso aqui, se a gente pegar a FIBO, a gente coloca no 7,89. No caso do 7,9, a gente sairia com 1 para 10, no caso 1 para 3, deixa eu ver. 1 para 6, 1 para 10 aí, nesse tipo de operação. De qualquer maneira, os dois ali daria take, ó. Tanto essa operação aqui, com base no minuto que eu falei, ó. Por quê? Porque aqui é um occult zone, e essa operação é um occult zone de H4, né? Então, se é uma occult zone de H4, com refinamento nos 15 minutos, ele fez choque nos 15 minutos também, a validez dela lá em cima. E também se fosse zona de H4 com base nos 15 minutos, também daria tranquilamente 1 para 10 aí. Então quando for fazer as operações, se for uma operação H4, tá? H4 ou diário, ela dá de 1 para 5 até 1 para 10, 1 para 20, para 30. Finalização da operação ou no 7,9 ou na última zona. Melhor fechar no 7,9, tá? Sempre fechar no 7,9, que aí dá um risco de retorno bem bom, como eu já mostrei ali nos outros gráficos, né? Então é isso aí.